Por que fazer terapia ainda é um tabu? É preciso desmistificar a ideia de que a terapia é um tratamento para loucos. A terapia é para todo mundo. É totalmente comum a gente se sentir cansado, desmotivado, ansioso, triste de vez em quando, ou até mesmo desafiado, por alguma situação ou alguma relação. A terapia, ela nos ajuda a refletir sobre os nossos problemas, encontrando novos meios de lidar com eles. E esse momento de reflexão, ele nos promove mudanças profundas no nosso modo de pensar e de agir. A gente não precisa esperar um desequilíbrio tão grande para começar a buscar uma ajuda profissional. E é preciso desmistificar mesmo essa ideia de que a terapia é um tratamento para loucos. Acredito que esse tabu, ele bloqueia muito a busca por um processo terapêutico. Precisar de ajuda não te faz uma pessoa fraca ou incapaz. Te faz uma pessoa forte, porque mostra que você é humilde o suficiente para perceber que você não consegue resolver aquele problema sozinho. Isso mostra muita sabedoria e maturidade. Não é sempre que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, não é sempre que a gente vai conseguir curar as nossas coisas sozinhos. A gente não tem que ter nunca vergonha por em algum momento precisar de um apoio psicológico. E quanto antes a gente começar, esse processo, mais a gente consegue prevenir alguns transtornos. Por exemplo, a síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, algumas fobias, compulsões. Porque o processo terapêutico é um ótimo meio para a gente compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. A gente pode fazer terapia em todas as fases da nossa vida. Na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice também. Não tem idade certa para iniciar o nosso processo terapêutico. Mesmo que você já tenha alcançado o sucesso em alguma área da sua vida, por exemplo, a profissional, pode ser que a área pessoal, a de qualidade de vida, a de relacionamentos, esteja desequilibrada. E é preciso identificar e buscar ajuda para alcançar um equilíbrio. Se a gente gasta nossa energia só com a área profissional, a área pessoal, a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, eles vão estar em desequilíbrio. Na minha fase de adolescência, eu entrei em alguns conflitos. Comecei a ter muito medo de ficar sozinha. Eu tinha muita insegurança no meu desempenho da escola, e aí eu comecei a fazer terapia. E o que eu aprendi nessa época, eu trago até hoje comigo, quando eu me encontro nas mesmas situações. E eu acredito que a maturidade que eu tenho para algumas coisas hoje é por causa do processo terapêutico. Eu aprendi muito na terapia a entender as minhas emoções, E mais do que isso, a expressá-las. É a cura através da fala. Quando a gente conta alguma coisa, quando a gente expressa os nossos sentimentos, às vezes a gente passa a identificá-los de verdade. Porque a gente pensa no que a gente está sentindo. E sem falar, sem escrever, muita gente escreve o que sente, Antes de dormir, pega um caderno, escreve como você está se sentindo. É um momento de você identificar mesmo as suas emoções, de você conversar com você mesma, de você compreender os seus sentimentos. Às vezes a gente vai para terapia com uma queixa principal. E durante o processo, a gente percebe outras coisas que estavam dentro da gente que precisam ser resolvidas. Coisas do dia a dia mesmo, que passam despercebidas. Infelizmente, a terapia ainda é um tabu para muita gente. Mas aos poucos eu enxergo que as pessoas elas estão se permitindo conhecer esse processo, Se permitindo entender que todos nós precisamos de terapia, todos nós temos sentimentos que a gente precisa expressar, tem situações que a gente precisa entender, compreender de uma forma melhor. E não necessariamente a gente precisa de um transtorno para começar a terapia. Não necessariamente a gente precisa estar na nossa pior crise para a gente iniciar a terapia. Eu espero muito que esse tabu ele deixe de existir, porque eu sei que tem muitas pessoas que eu já conversei que às vezes deixam de fazer terapia porque os pais não aceitam, porque os pais acham frescura, ou até mesmo a pessoa acha frescura, E eu acho que é a coisa mais linda a gente começar a compreender os nossos sentimentos, a gente começar a identificar as nossas emoções, é muito libertador. Espero muito que a gente cuide da gente cada vez mais, que a gente busque ajuda quando a gente sente que precisa. Não tem problema não conseguir resolver as coisas sozinhos. Tem coisas que realmente não tem como sozinho. E os profissionais estão aí para ajudar a gente com isso. Para finalizar o vídeo, a gente quer deixar claro aqui que o A Começar em Mim, o nosso perfil, ele não tem intuito de substituir nenhum apoio profissional. O nosso objetivo é compartilhar as nossas experiências nesse processo de autoconhecimento, para que juntos a gente possa refletir de alguma forma e identificar os aspectos que nos geram desconforto. Invista em você, tenha autocuidado,
procure se conhecer. É um processo que sempre valerá a pena.